Pensando em saúde, que é nosso maior patrimônio, apenas 1/4 dos países em todo o mundo tem uma política, uma estratégia, um plano nacional para apoiar as pessoas com demência e suas famílias. Ao mesmo tempo, o número de pessoas que vivem com demência está crescendo. Pessoas com demência podem se tornar confusas, incapazes de lembrar as coisas ou perder a habilidade que antes tinham, incluindo as tarefas do dia a dia. Às vezes podem não reconhecer familiares ou amigos, podem apresentar um comportamento agitado, muitas vezes até agressivo. Apesar de ser mais frequente em idosos, demência não é consequência exclusiva do envelhecimento. E a produção preparou um VT sobre o assunto que a gente confere agora, olho vivo na tela. A demência é uma doença cerebral incurável e progressiva, sendo a doença de Alzheimer e a demência vascular as formas mais comuns. Cada forma de demência tem seus próprios fatores de risco, mas a maioria compartilha de um fator de risco em comum: a idade. Aderir a ações positivas para a saúde durante a vida pode ajudar a prevenir ou retardar este tipo de problema. Vamos entender mais sobre o assunto? Vamos lá, e para mandar pergunta você já sabe, Vida Melhor Oficial. Para falar sobre esse assunto, nós recebemos hoje, com muita gratidão, o neurologista, que é presidente da Comissão de Ética do Hospital Sírio-Libanês, Dr. Rogério Tuma. Seja muito bem-vindo, uma alegria recebê-lo. Pode entrar. Porque a gente realmente precisa aprender sobre o assunto, né? Infelizmente, o número é crescente. Mas a gente conversa em detalhes. Eu vou te pedir para sentar ali naquela poltrona de honra. E eu vou ficar aqui desse lado. Mudei de lado agora, resolvi ficar aqui na direita. Vamos lá, doutor Rogério. São vários tipos de demência? São. A demência mais comum é a doença de Alzheimer. Ela é 80% das causas. Mas como você falou, tem a demência vascular, a demência que está associada à doença de Parkinson, que é a doença de Levy, e a demência frontotemporal, onde a pessoa tem mais uma alteração de comportamento. São aquelas pessoas que são mais impulsivas, mais agressivas. E existem os quadros mistos. Então, tem acidente vascular cerebral, mais a doença de Parkinson ou a própria doença de Alzheimer, que são as doenças mistas. E pode ter, por exemplo, a demência que você disse, frontotemporal, misturada com outros tipos de demência que não causaria... Demência vascular, por exemplo. Demência vascular, poderia ser assim. Agora, eu pensei e te convidei para vir porque eu acho que é importante a gente fazer esse alerta para a sociedade, porque a minha dúvida é, quanto antes a gente detecta a chegada de uma demência e começa a tratar, o prognóstico é melhor ou não? Sim, principalmente porque tem muitos fatores de hábito que a gente pode corrigir. E isso pode melhorar o quadro neurológico que já possa estar existindo, mas também a gente consegue diminuir a velocidade de progressão ou até prevenir que isso aconteça. Remédio para que a pessoa não tenha a doença, não tenha uma demência ou ela seja estancada, não existe ainda? Ainda não. A gente está perto de ter algumas medicações. Tem uma medicação que já está liberada para tratamento do quadro que está estabelecido. Ele diminui a velocidade da progressão da doença, mas ele não estanca a doença e não tem a tendência de reverter os sintomas. Mas existem outras medicações que devem estar disponíveis nos próximos anos que provavelmente a gente vai ter alguma melhora. Mas ainda e sempre o melhor jeito é prevenir. Perfeito. Já que você disse que a mais importante ou a mais comum é a doença de Alzheimer, o que é essa doença? Onde é que ela acontece? A gente ainda não entende por completo a doença de Alzheimer, mas o que a gente já sabe é que acumula uma proteína dentro da célula do neurônio. E essa proteína vai se acumulando e ela acaba prejudicando todo o funcionamento da célula e a sobrevida dela, que é a proteína beta-amiloide que chama. Aí ela vai destruindo a célula. Então, os neurônios morrem antes porque eles ficam engurgitados dessa proteína.
E depois começam a aparecer placas, vários neurônios vizinhos que morrem, acaba destruindo áreas do cérebro. E aí a pessoa começa a perder a função. O que a gente sabe é que isso começa até 20 anos antes de aparecerem os sintomas. Então, se a gente descobrir um jeito de resolver esse acúmulo da proteína, pode ser que a gente consiga atrasar ou até prevenir o aparecimento da doença. Por que ela acumula, a gente ainda não sabe. Parece que é uma falha do sistema de limpeza do cérebro. Então, essa proteína é um metabólito, porque o cérebro é metabolicamente muito ativo. Então, se não tem um esquema de limpar isso, essa sujeira, muito rapidamente, ela vai se acumulando. Agora, as coisas que atrapalham isso são pressão alta, muito sal na comida, gordura na comida, não fazer nenhuma atividade física, não treinar o cérebro intelectualmente, quer dizer, não estudar, não ler. Então, essas outras coisas acabam também atrapalhando o cérebro, até nessa tarefa de limpar e fazer uma higiene da função dele. Existe diferença entre homens e mulheres? Mulheres têm mais que homem ou o contrário? Existe uma tendência de ser mais comum em mulheres, mas a gente não sabe se isso tem a ver com a variação de hormônio ou é uma característica do cérebro da mulher. Existem vários fatores também na vida dos homens e das mulheres que acabam pesando mais para poupar ou desenvolver mais a doença de Alzheimer. Eu estava pensando nisso porque aqui no Brasil a gente ainda tem um grande número de mulheres que desde sempre eram as esposas donas do lar, né? Que ficavam em casa, dona de casa. E muitas vezes, algumas amam ler, algumas gostam de estudar, mas muitas vezes ficam muito focadas naquela atividade, né? E o homem, de repente, é obrigado aí a pensar em mil coisas, a estudar mais coisas em função da atividade de trabalho. Não sei se isso teria... Não, agora não mais, porque a disponibilidade de informação acabou chegando também nas casas, né? Então, essa disponibilidade de estudo mudou. E o papel da mulher mudou muito nos últimos já 60, 70 anos. Então, a gente já mudou isso. O que pesa, por exemplo, os homens têm trabalho com mais risco de trauma. Então, eles têm uma menor chance de chegarem até a idade adulta mais avançada. O homem morre mais cedo que a mulher. Isso. Então, como nós também temos mais idosas, e é uma doença que aparece depois dos 60 anos, e isso é importante, nós temos mais idosas do que idosos. Então, essa preponderância, em parte, é por causa disso. Perfeito. Quais são os primeiros sinais da doença de Alzheimer? É o esquecimento e a dificuldade de fazer cálculos. Mas o que mais chama a atenção da gente é o esquecimento, né? A gente vê que a pessoa que está ali com a gente está mais repetitiva, conta a mesma história, faz a mesma pergunta, esquece um compromisso, ou esquece a luz acesa, o fogão aceso. Isso começa a chamar a atenção e, em geral, é o que mais aparece no início. O mais importante é saber que nem todo esquecimento é doença. Hoje em dia a gente cobra muito do nosso cérebro, então todo mundo se sente esquecido. Quando o esquecimento começa a atrapalhar a nossa vida, o nosso trabalho, aí sim é que chama atenção e vale a pena ser avaliado por um médico. Existe algum comprometimento motor na doença de Alzheimer? Existe, porque é uma doença do cérebro todo. Todas elas acabam afetando o cérebro todo. Mas o comprometimento motor é muito mais posterior, é mais lá na frente. Então, nas fases mais avançadas da doença de Alzheimer, a gente perde a capacidade de se movimentar, de respirar plenamente e acaba ficando restrito ao leito. Existem várias fases, então, nessa doença? Sim. Sim, mas assim, o comprometimento motor é mais tardio. Na doença de Levy, que é outro tipo de demência, que a gente também começa com esquecimento, mas a gente começa a ter um movimento mais lento, como se fosse um quadro parkinsoniano.
Então é a pessoa que fica mais rígida, mais lenta, mais encurvadinha. Aí ela tem comprometimento motor antes e mais posteriormente é que aparece a perda da memória. Ok. Eu fico pensando assim, né, que a gente está evoluindo, a medicina vai fazendo suas descobertas. Eu me lembro que quando eu era criança, a gente nem ouvia falar em Alzheimer. Falava assim, caducou, né? A vovó tá caduca. Com esclerose. Né? Tá esclerosada. A gente estava naquela época falando de Alzheimer? Estava, provavelmente já estava falando de Alzheimer. E é interessante que naquela época as pessoas ficavam caducas mais cedo. E não foi remédio que mudou isso, porque a gente não tem remédio nenhum. O que fez com que a gente saísse da doença aparecer antes dos 60 para agora, depois dos 60, foi que a gente começou a se alimentar melhor, diminuiu o vício do cigarro, diminuiu o vício do álcool, diminuiu a ingesta de gordura, de sal. Então, a gente melhorou os hábitos. E melhorando os hábitos, a gente conseguiu jogar pelo menos uns 10 anos para frente a doença. Olha que maravilha, isso é bom demais, né? E falando em hábitos, você sabe que hoje em dia o ser humano adora o Dr. Google, né? Então é uma pesquisa ali o tempo inteiro. E lá no Google existem algumas soluções milagrosas para combater as demências. Tem muita gente que fala aí, inclusive, do óleo de coco e de outros óleos em geral. Isso é fato? Ajuda? Os alimentos antioxidantes podem ajudar a diminuir a progressão da doença. Mas não é nada milagroso. Não é com magnésio, nem com ômega 3, que vai resolver alguma coisa. É uma mudança geral. E também não adianta você usar alimento antioxidante e detonar no açúcar. Aí, então, ou come muito sal. De atitudes, né? Isso. Perfeito, vai tomar o seu magnésio, vai tomar o seu ômega 3, maravilha. Faz atividade física, come menos açúcar, né? Tem que ter todo um equilíbrio. Eles podem ajudar, eles não atrapalham, podem ajudar, mas eles têm um peso bem menor do que essa mudança de hábitos. De hábitos, tem que mudar os hábitos. Existe algum exame para detectar uma demência como Alzheimer? Existe. Hoje a gente consegue, mas tem uma indicação muito precisa, porque o diagnóstico clínico é praticamente suficiente para a gente poder introduzir o tratamento. Quando o médico tem dúvida, ele pode pedir um exame que é um exame feito com uma tomografia, que é feito com contraste que é radioativo, que é medicina nuclear, mas é inócuo para a pessoa. Mas ele marca a proteína beta-amiloide. Então, a gente consegue saber quem está acumulando essa proteína. E aí, sabe que ela tem um risco maior de desenvolver a doença. Se ela tem a proteína e já tem o esquecimento, já tem o quadro clínico, aí a gente confirma um diagnóstico. Mas a gente não precisa desse exame para instituir o tratamento ou abordar o paciente com a suspeita de doença de Alzheimer. A doença de Alzheimer é hereditária? Não. Ela tem um componente genético, mas não é porque o meu pai e minha mãe tiveram Alzheimer, eu vou ter também. Porque esses fatores ambientais pesam mais do que a genética. Aumenta o risco, mas não é muito comparado com, por exemplo, o diabetes. Então, o diabetes aumenta 8 vezes o risco de você ter doença de Alzheimer. Se você tem hipertensão ou fuma, aumenta 7 vezes cada um. A apneia do sono, que é quando a gente ronca e sufoca, engasga, e aí não consegue oxigenar o cérebro à noite, você aumenta em 12 vezes o risco. Então, tem outros fatores muito mais importantes do que só a genética. Perfeito. Eu sou perguntadeira, mas eu sei que vocês também são, então eu vou abrir espaço agora para a sua pergunta chegar até aqui. Envie lá no Vida Melhor Oficial ou até mesmo no WhatsApp, você que está acostumado, no 119 5043. Errei o telefone, deu branco. Como é que é? Bota aí no vídeo, esqueci. 119 5043 1840. Lembrei, é isso. Eu confundo porque o do livro é 119 2020 5045, é meio parecido. Isso, 9 5045 1840.
Esse é um exemplo de que nem todo esquecimento é doença. Quando a gente está mais desatento ou mais cansado, a Não gente significa um comete Alzheimer. essa falha. A resposta vem logo depois. É natural isso. Ó, tá vendo? E depois do Covid o pessoal ficou mais esquecido também, né? Eu sou uma delas que fiquei. Vamos lá, doutor Rogério Tuma. Gente, coisa mais linda, eu não tinha visto isso aqui. Olha que ideia boa! Mistura aí o charme, o romantismo das mulheres que gostam de flores com o futebol dos homens, com bola e bandeira. É legal. Será que esse ano vai dar Brasil? Não sei. A gente começa a Copa meio suspeito, depois fica supersticioso, depois se anima. É bem assim, né? Aí depois a gente vai até o fim e aí sofre e tudo mais. Mas tomara que a gente não sofra muito esse ano, a gente só comemore. Temos várias perguntas, né? Mas eu tenho aqui uma questão. Você falou que uma coisa que chama atenção é a dificuldade de fazer cálculos. Cálculos simples, seria isso? Isso. Lidar com dinheiro, com valores. Então, a pessoa que tem a doença, ela perde a percepção do que vale as coisas. Então, ela paga mais caro, ou ela paga 2 vezes por esquecimento, ou ela não sabe lidar com o troco, ela não acerta o valor que tem que pagar ou quanto está recebendo no caixa do supermercado. Isso ela tem uma dificuldade. Ok, já é uma coisa para chamar Chama atenção. Como você disse que tem medicamentos que estabilizam a doença, é isso? Que podem atrasar a evolução da doença. Hoje a gente tem um remédio que faz isso. Que atrasa a evolução da doença. Isso. Quanto antes começa a tomar, melhor é? Mais distante fica da curva da doença. Quer dizer, a doença tende a piorar. Se você usa o remédio precocemente, essa piora vai afastando você da piora maior. E o remédio você fala... não estabiliza, mas você piora menos. Quando você fala desses estágios, vamos imaginar aqui, né, de 0 a 5, daqui até o estágio final, quanto tempo? Ninguém sabe, porque o que a gente faz? A gente estuda a vida de milhares ou centenas de pessoas. Então, a gente tira uma média. Mas quando a gente vai aplicar isso para uma pessoa, não existe essa regra. Tá. Então, a pessoa pode ter uma piora em alguns anos, mas também pode demorar décadas para piorar. Esta média é por volta de 8 a 12 anos, de você ter o diagnóstico até chegar num estágio avançado. Mas cada indivíduo é um indivíduo. Ai, que coisa boa. Decora isso, cada indivíduo é um indivíduo. Então, isso é bom a gente entender. Porque tem gente que é super negativa e já fala, tá com Alzheimer, daqui a 6 meses já tá numa situação terrível. E não é isso. Já mudou muito isso tudo e a gente não pode pensar nisso em nenhuma doença. Quando o médico... Porque a gente sempre quer saber, mas doutor, eu tenho essa doença grave, o que vai acontecer comigo? Quanto tempo eu vou viver? Ninguém sabe a resposta para aquele indivíduo, só Deus. O que a gente tem que entender disso é se uma doença é uma doença que pesa na vida da gente, a gente tem que lutar contra ela, não importa quanto tempo vai demorar essa luta. Se a gente pensa no fim da luta e que isso vai chegar logo, aí atrapalha toda a disputa, porque nunca é uma luta simples. A doença de Alzheimer, ela compromete, por exemplo, a vida de uma outra pessoa. Chega uma hora que quem tem Alzheimer precisa de um cuidador 24 horas. Então, é algo que pesa na família, pesa na vida do indivíduo e de mais alguém. Então, a gente tem que ter essa disposição de lutar. Perfeito. Vamos para as perguntas, depois se eu tiver mais alguma também vou perguntar como se fosse você, telespectadora, tá? Solta aqui, por favor, no vídeo a primeira pergunta. É da Lorena, de Salvador. Ela diz, minha mãe anda muito esquecida, começou esquecendo coisas no trabalho, como chaves e bolsa, e agora esquece alguns caminhos ao dirigir. Isso seria um indício de demência? O que é importante aí é a gente saber a idade da pessoa. A gente pode usar uma linha de corte que é abaixo de 60 anos e acima de 60 anos. Abaixo de 60 anos é muito pouco provável que a pessoa tenha doença de Alzheimer.
acima de 60 anos, a incidência da doença começa por volta dos 60 e entre 60 e 70 anos 5% das pessoas podem ter Alzheimer. E aí vai aumentando 10% a cada 10 anos. Quando chega aos 85 anos, o risco de ser Alzheimer é 35%, então já é alto. Então, se a idade da pessoa já é uma idade por volta dos 80 anos, tem que investigar a doença de Alzheimer, porque é assim que começa. Começa esquecendo uma ou outra coisa esporadicamente, mas aí quando fica um esquecimento frequente, aí vale a pena investigar. Perfeito. No caso de pessoas que esquecem o caminho, erram o caminho, se perdem para chegar em algum lugar, isso já seria o caso dessa pessoa ter um acompanhamento 24 horas? Depende do dia a dia dela. Então, porque você se perder a orientação no espaço e no tempo, também é uma característica da doença de Alzheimer. Então, se a pessoa sai sozinha e já se perdeu, ela não pode mais sair sozinha, a não ser que a gente saiba exatamente para onde vai, quem está lá vai estar esperando. No caminho tem pessoas que conhecem, quer dizer, se for uma comunidade pequena e eu vou para a casa de um amigo que é no mesmo quarteirão e todo mundo se conhece, pode, senão está na hora de ter alguém observando, sim. Ok. Na doença de Alzheimer pode acontecer um surto, vamos supor, o paciente está em casa, a casa está fechadinha, está sozinho, ficou sozinho por algumas horas. É normal que dê um clique e fale, agora eu vou sair e saia e... É normal, é comum acordar à noite, mesmo com gente, acorda à noite, vai para a porta, abre a porta da rua e sai. E isso em que estágio? Quando está no estágio mais avançado. Quando você percebe que a pessoa tenta sair algumas vezes, se perde às vezes até dentro de casa, não sabe direito onde é o banheiro. Então, quando você percebe que a pessoa já está mais desorientada ou inquieta, ela é mais agitada, ela faz coisas, você pede para não fazer, a pessoa faz repetidamente, aí ela está se colocando em risco. Então, está na hora de tirar a chave da porta, observar, deixar a porta do quarto aberta, não deixar a pessoa sozinha em casa, porque ela vai lá acender o fogão, ou esquece como acende, ou esquece de apagar. E, gente, uma coisa que eu lembrei aqui é que, para a lei, os filhos são responsáveis pelos pais a partir de... Eu acho que quando entra na fase idoso, eu acho que a partir de 60, 65 anos. Tem que ficar atento, porque assim, o problema é dele. Não, o problema é do filho. Tem que cuidar, do mesmo jeito que um dia eles cuidaram da gente, tá bom? Próxima pergunta é da Juscelia. Beber e fumar pode fazer com que eu tenha mais chance de ter demência? Sim. Pelo menos, se você considerar o cigarro e a bebida isoladamente, aumenta de 7 a 8 vezes. Só que os riscos se multiplicam. Então, se eu bebo e fumo, eu tenho 30 e poucas vezes chances de ter doença de Alzheimer. Próxima pergunta. Obrigada, Juscelia, pela participação. Juscelia de Sorocaba. Um beijo para Sorocaba. Cleudes diz, existe um exame específico que detecte a proteína beta-amiloide? E quais os outros exames de imagens que dão o diagnóstico? O exame que dá o diagnóstico é o exame clínico de um médico especialista, mas o exame que vê se você tem a proteína beta-amiloide e está acumulando ela, é uma cintilografia cerebral. Essa que é o PET, igual a gente faz para tumor, só que é para o cérebro. Vê o metabolismo do cérebro e marca essa proteína. Mas a gente só usa quando tem uma dúvida clínica. E nem todo mundo que está acumulando a proteína beta-amiloide tem já a doença de Alzheimer. Tem o risco de desenvolvê-la, mas não necessariamente já tem a doença. Perfeito. Próxima pergunta. Obrigada, Luiz Fernando. Não, Luiz Fernando não, era a Jéssica. Nutropil ou Ritalina poderiam ser medicações para tratamento de demência senil? Podem ser usados, mas assim tem que ter uma indicação muito precisa. O Nutropil pode aumentar um pouco a acetilcolina, que é um neurotransmissor que melhora a memória. Mas a Ritalina a gente usa para quem tem déficit de atenção. E ele é um estimulante. Então, é só casos muito específicos que a pessoa tem muita apatia,
a gente pode usar a Ritalina. A Ritalina em idoso pode ajudar, mas pode dar agitação. Então, se a pessoa fica mais inquieta, aí é pior. Perfeito, obrigada, Luiz Fernando. Beijão para Santo André. Próxima pergunta, vamos lá, do João, de Florai, Paraná. O exame de ressonância magnética do crânio pode diagnosticar demência? Não, porque na ressonância você pode ver a atrofia do cérebro. E essa atrofia varia muito de pessoa para pessoa. A gente tem uma medida do que a maioria da atrofia que a gente tem pela idade, natural da idade no ser humano. Mas o fato da pessoa ter uma atrofia um pouco maior do que o padrão usual não indica que ela tem a doença de Alzheimer. Ok. Então, a ressonância não é um bom exame para diagnóstico da doença de Alzheimer, mas é um exame subsidiário quando você vai juntar todos os recursos, que é a análise clínica, aí usa a ressonância e até o PET scan. Um paciente que tem Alzheimer, ele tem outros sintomas além do esquecimento? Por exemplo, ele pode ter dores no corpo, isso pode estar associado à doença? Não. Não, é mais o comprometimento cerebral. O que a doença de Alzheimer não machuca outra coisa. O que acontece é, às vezes, alterações secundárias a isso. Então, eu esqueço que eu comi, eu como de novo, eu posso ter obesidade. Eu não faço direito os exercícios porque eu não consigo aprender direito, aí eu posso machucar uma articulação. Então, é uma coisa além, é mais secundário a isso. Então, por exemplo, um paciente de Alzheimer que tem quedas frequentes, não tem relação uma coisa com a outra? Não direta. Porque o Alzheimer, por exemplo, também não pega a parte do equilíbrio. Se tem queda, a gente tem que procurar outra coisa. Pode ser outro tipo de demência. Pode ser demências até tratáveis. A pessoa fica esquecida, mas aí é porque está faltando uma determinada vitamina. Então, um déficit de vitamina E, por exemplo, pode dar desequilíbrio e perda de memória. Déficit de vitamina B12 também pode fazer isso. Então, são sinais não usuais da doença de Alzheimer. Aí você vai investigar se tem outra causa para aquele esquecimento. Perfeito. Próxima pergunta, obrigada, João. Dala Simões. Gostaria de saber se para a memória é bom ler bastante, fazer algum trabalho manual como crochê ou palavras cruzadas. Não precisa ser também exercício cognitivo. Não preciso fazer palavra cruzada, sudoku, cálculo. Leitura é bom porque faz a gente imaginar as coisas. Então, isso é importante, mas tudo que a gente faz com prazer ajuda. Se eu gosto de fazer crochê, se eu gosto de correr, se eu gosto de caminhar, se eu gosto de pintar, desenhar, eu faço com paixão. É a paixão que estimula o cérebro e deixa ele metabolicamente ativo. Olha que coisa linda. Então, gente, é aquilo. Vamos viver felizes. A gente tem que ser feliz, né? Eu amei. Se eu pudesse, ficava batendo papo aqui a tarde toda contigo, doutor. Mas o bom é o seguinte, doutor Rogério Tuma, que eu já tive a honra de levar a minha mãe, inclusive, no consultório dele, é daqueles médicos que deixa a gente, assim, encantada, porque é uma consulta que dura. E dura, viu, gente? Que ele conversa, ele investiga, ele examina, ele vê o paciente de verdade, faz aquela medicina moda antiga. Mas é claro que com conhecimento atual e moderno. Eu sou fã número 1 desse neurologista. Indico para vocês com uma tranquilidade enorme. Vale a pena vir de qualquer lugar. Minha mãe vem do Rio para passar em consulta, né? Maravilhoso. Doutor Rogério Tuma está no 11 99984 3922, 11 99984 3922 e também tem o 11 3214 2001, tá bom? Marca lá para bater um papo, porque vale a pena. Doutor, muitíssimo obrigada. Um ótimo final de semana, né? Eu tô crente que ainda é terça-feira, porque a quarta-feira é feriado, bagunça tudo. E até a próxima, viu? Um beijo, obrigada. tô à disposição sempre. Tá joia. Muito obrigada.